palavra de Deus, ainda será pouco para o que Deus tem a fazer nessa noite. Nós estamos diante de um texto que ele não é muito conhecido, mas apenas o ide e pregai é conhecido, mas o texto todo não. Mesmo o ide que Marcos vai dizer também. Nós estamos, querido, no início do primeiro livro do Novo Testamento, e nós entendemos que o Antigo Testamento ele tem 39 livros, é dividido primeiramente em livros da lei ou Torá, também chamados de Pentateucos pelos gregos. E aí nós vamos pegar os primeiros 5 livros da Bíblia. A segunda seção do Antigo Testamento nós vamos pegar de Josué e Esther e vamos chamar esses 12 livros de livros históricos, onde vão falar da história de Israel, onde vão falar dos reis de Israel, dos juízes de Israel. Depois nós vamos pegar os livros poéticos e depois, por fim, os livros proféticos, que são 17, 12 profetas menores e 5 profetas maiores. E nós chegamos agora à primeira seção do Novo Testamento, que nós chamamos de biografia, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que biografia? Porque os 4 vão relatar desde o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu crescimento, o seu ministério, os seus discípulos, a sua obra, a sua morte e também a sua ressurreição. E desses 4 nós vamos chamar 3 de evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles vão ter histórias parecidas e semelhantes. Já João não, ele vai falar de coisas que nenhum dos 3 vai falar. João vai falar de acontecimentos que nenhum dos outros 3 vai mencionar. Por exemplo, a mulher de Samaria, no capítulo 4, nenhum dos outros 3 vai falar dessa história. Nenhum dos outros 3 lembraram a ponto de colocar essa história no seu relato, mas João colocou. E nós chegamos ao livro de Mateus, porque dos 4, só 2 eram apóstolos, faziam um vínculo entre os 12, Mateus e João. Lucas não era dos 12, Marcos também não. Só Mateus e João andaram com Jesus, foram chamados por Jesus para fazer parte do ciclo dos 12 apóstolos, e assim serem ensinados para depois serem enviados e pregar às nações. E quando nós chegamos aqui em Mateus, nós entendemos que Mateus ele vai direcionar a sua mensagem a um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas são os judeus, judeus cristãos. Por que judeus cristãos? Porque esses judeus aceitaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses judeus aqui aceitaram a palavra do Pai, aceitaram que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias prometido. Por isso que quando você lê Mateus, os primeiros capítulos, ele vai começar a falar e lembrar de muitas profecias que foram profetizadas pelos profetas do Antigo Testamento. Profecias dessas que apontavam para o Cristo, profecias dessas que apontavam para o Messias, porque Mateus estava escrevendo para um povo que entendia da palavra, para um povo que entendia das promessas, e ele queria provar nas Escrituras que Jesus realmente era o prometido, o Filho de Deus. Você vai ver assim escrito, principalmente no capítulo 1, e ele vai dizer: e ele teria de ser concebido por uma virgem, porque assim profetizou o profeta Isaías. Ele estava mostrando aos seus leitores que Jesus cumpriu todas as profecias profetizadas pelos profetas. Ele vai dizer: olha, ele foi para Nazaré, porque assim deveria se cumprir, porque o profeta disse: será chamado Nazareno. Ele também vai dizer: do Egito chamei o meu filho, porque assim está escrito em Oséias capítulo 11. Ele vai
vai citar muitas profecias para que o povo firme, fortaleça mais ainda a sua fé, de entender que aqueles que ele ouviram, aquele que curou enfermos, repreendeu demônios, era realmente o Filho de Deus. Mas teve outro grupo de judeus que não receberam Jesus até hoje. Por isso não são chamados de cristãos, são chamados apenas de judeus. E agora, no capítulo 1, Mateus ele vai traçar a linhagem de Jesus, para mostrar que realmente era o Filho de Deus. Porque Jesus, o próprio Deus, disse que o seu filho viria da descendência de Davi. Por isso o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele cego entendia que Jesus era o Filho de Deus. E por isso Mateus vai traçar a linhagem. E no meio dessa linhagem ele vai colocar o nome de Davi. E Davi gerou a Salomão, do qual nasceu de Betsé. E aí ele vai dizer lá no final: e Maria deu à luz a Jesus, para mostrar que Jesus era o prometido, vindo do trono de Davi. E quando ele fala, e Maria deu à luz a Jesus, se você pegar no primeiro versículo, vai dizer: fulano gerou a Beltrano, e o outro gerou a outro, e vai sempre colocando o verbo gerar. Mas quando chega em José, não diz que José gerou Jesus. Mateus ele vai dizer que José não gerou, mas que ele nasceu por fruto do Espírito Santo. Ele vai mostrar que realmente ele era o prometido. Nenhum homem gerou ele, mas ele foi nascido de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E continuando o capítulo 1, ele vai dizer, e vai contar o relato que José se escondeu, não queria assumir, mas o anjo chegou e disse para ele: não temas, porque o que está no ventre de Maria é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele queria mostrar aos judeus: esse Jesus, ele também era Deus, que encarnou, e por isso o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, porque encarnou em carne e andou no meio de nós. E ele andou no meio de nós, falou com nós, se comunicou com nós, sentiu as nossas dores, sentiu necessidade de se alimentar e de beber. E ele vai mostrar que Jesus era o Todo-Poderoso. E quando ele chega agora no capítulo 28 que nós lemos, são as últimas palavras dele para finalizar o seu livro. E se são as últimas palavras de um escritor, nós devemos atentar muito bem para o que ele disse. Porque um certo homem dizia que mais importante do que as primeiras palavras de um homem são as suas últimas. Então essas são as últimas palavras de Mateus. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus aparece porque no capítulo 28 ele vai falar da ressurreição de Jesus, do aparecimento de Jesus às mulheres, principalmente a Maria Madalena. Ele vai falar de quando os anjos descem, removem a pedra, e os guardas que estavam lá vão contar aos escribas e fariseus a cena que eles viram, e os escribas e fariseus vão dar dinheiro a eles, para que eles contem que foram lá de noite e pegaram o corpo de Jesus. E a Bíblia vai dizer, o próprio Mateus, que até hoje eles contam essa história, para mostrar ao povo, enganar o povo, de que Jesus não ressuscitou, mas os discípulos foram lá à noite, pegaram o corpo e fugiram, para dizer que ele tinha ressuscitado. E aí agora ele vai entrar nesse versículo, ele vai dizer que Jesus disse: depois da ressurreição, a mim foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A palavra autoridade significa direito de usar o poder. Jesus está dizendo: olha, foi-me dado o direito. Quem deu esse direito? Deus, de usar todo o meu poder. E quando nós analisamos o poder de Jesus, o próprio Mateus vai expressar o poder do Pai. No capítulo 7, ele vai expressar a autoridade de Jesus em ensinar a palavra.
vai descendo, alguém olha para ele e diz: olha, ele prega com autoridade, ele não é como os escribas, porque Jesus tinha autoridade nas suas palavras, Jesus tinha autoridade nos seus ensinamentos, Jesus tinha autoridade quando abria sua boca. Sabe por quê? Porque Jesus era a própria palavra, porque Jesus vivia a palavra. Sabe por que muitos de nós hoje não temos autoridade naquilo que pregamos? Porque nós não vivemos aquilo que pregamos, nós não confiamos naquilo que pregamos. Mas Jesus, além de viver, além de ser a própria palavra, ele confiava na palavra que saía da boca dele. No capítulo 8, Mateus vai expressar essa autoridade quando Jesus, aleluia, ele vai curar, aleluia, enfermidades. Quem não se lembra da mulher do fluxo de sangue, que Jesus demonstrou a sua autoridade curando ela? No capítulo 9, Mateus vai expressar a autoridade de Deus agora sobre os demônios. A Bíblia diz que traz a ele um homem mudo e endemoniado, e Jesus olha para ele e repreende o demônio, a autoridade sobre os demônios, e o mundo volta a falar normalmente. No capítulo 9 ainda, Mateus vai expressar a autoridade de Jesus em perdoar pecados. A Bíblia diz que traz um homem paralítico deitado na cama, e Jesus olha para ele e diz: perdoados são os teus pecados em o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 10 que Jesus delega essa autoridade aos seus discípulos, e ele chama os 12 e diz: olha, ide. E ele vai dizer: eu estou dando autoridade para vocês colocar a mão sobre os enfermos e curar. Eu estou dando autoridade para você repreender os demônios. Jesus agora está compartilhando a sua autoridade. Então no Evangelho de Mateus ele vai demonstrar a autoridade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Aleluia. Se você acredita na autoridade de Deus, aleluia. Eu quero dizer em nome de Jesus, se você acredita, receba que a autoridade de Jesus vai chegar na tua vida para te curar. A autoridade de Jesus vai chegar na tua vida para restaurar a tua intimidade com Deus. A autoridade de Jesus vai chegar na tua vida para dar a vitória que você precisa. A autoridade de Jesus vai trazer aquele milagre que você tanto anseia, porque ele está dizendo: a mim foi dado toda a autoridade. Não é a metade, não é uma parte, é toda a autoridade. E se você crê, levante a mão e diga: Deus, eu quero a tua autoridade, eu desejo essa autoridade, eu creio nessa autoridade. Olha para o seu irmão e diga: por que tu não confia na autoridade de Deus? Não importa o problema, ele tem toda a autoridade. Não importa o que você esteja passando, ele tem toda a autoridade. Não importa a sua luta, ele tem toda a autoridade. Glória a Deus. Temos que acreditar nessa autoridade. Ele está dizendo: acredite, eu tenho toda a autoridade. Mas hoje muitos de nós não acreditamos. É muito doloroso ver cristãos chorando pelo canto, porque a vitória ainda não chegou. É muito doloroso ver pessoas abatidas chegar no culto e não ter o entusiasmo de dar glória a Deus. Mas quem acredita na autoridade, ele entra aqui e alguém sabe do problema dele: mas meu irmão, você está glorificando. É porque eu acredito na autoridade do Pai. É porque eu acredito que assim como ele curou, ele vai me curar. Assim como ele, aleluia, repreendeu demônios, ele vai repreender demônios, aleluia. Eu acredito que assim como ele fez grandes coisas, ele vai fazer na minha vida. Glória a Deus. Porque ele tem autoridade. Aleluia. Quando Moisés estava diante do mar vermelho, alguns diziam: nós vamos morrer. Mas Moisés confiava na autoridade dele. Sabe por quê? Porque, aleluia, ele demonstrou a sua autoridade, mandando 10 pragas para o Egito. E Moisés disse: ficai quieto e veja o livramento do Senhor. E Deus demonstrou a sua autoridade, abrindo o mar vermelho, aleluia, porque ele é poderoso, aleluia. Levante a sua mão agora, aleluia, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos conheciam a autoridade de Jesus para curar, aleluia, mas quando chega no mar, o vento, aleluia, é contrário, a água entrando no barco, e ele diz: Senhor, nós vamos morrer, porque não acreditava na autoridade. Mas a Bíblia diz que ele se levanta, acalma vento e tempestade. Sabe por quê? Agora os discípulos disseram: quem é esse que acalma vento e tempestade? Jesus vai deixar você com uma palavra na boca. Quem é esse? Quem é esse Deus que fez na minha vida, que trouxe vitória, que trouxe um milagre? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus?
Ele vai nos surpreender, aleluia. Olha para o teu irmão e diga bem assim: essa tempestade não é para te destruir, é para Deus te surpreender com a sua autoridade, aleluia. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Se você acredita, glorifique e exalte o nome dele, aleluia. Ele tem autoridade, aleluia. Em Apocalipse, João vai dizer: e eu vi ele, e ele era o Todo-Poderoso, aleluia. Ele é o Onipotente, aleluia. O ateísmo, aleluia, meu irmão Carlos Vinícius, não acredita em Deus. Quando nós falamos do problema do mal, porque Deus é tão bom e deixa que pessoas justas padeçam, sofram, o ateísmo vai dizer: sabe por quê? Existe o mal porque Deus não existe. É consequência da natureza. O teísmo vai dizer: sabe por que acontece o mal? É porque Deus não é todo poderoso e nem é onisciente. E quando aconteceu o tsunami, alguns disseram, colocaram lá no blog: Deus, por que o Senhor fez isso? Matou crianças inocentes, crianças que deveriam crescer e viver. E uma pessoa que acreditava no teísmo colocou: sabe por quê? Não é culpa de Deus, é porque ele não sabia que ia acontecer, e mesmo se soubesse ele não teria autoridade. Mas nós cristãos, nós acreditamos, aleluia, no que Mateus está dizendo no capítulo 28, versículo 18. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele tem autoridade para fazer na nossa vida, aleluia. Tem crente que é do teísmo: Deus não tem todo o poder para resolver meu problema, porque o Senhor resolveu o problema, porque o Senhor não tem poder. Seja crente de verdade, acredite na autoridade do seu Deus. Se Ele não fez ainda, é porque Ele vai fazer, é porque Deus tem um tempo para fazer. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ei, mas mesmo esperando, Ele não me deixou esperando, Ele veio ao meu encontro e me deu vitória, porque Ele tem autoridade. Glória a Deus. Então Ele está dizendo: ei, foi me dado a autoridade. E no versículo 19 Ele diz: ide portanto e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Quando nós vamos estudar a palavra ide no grego, a palavra ide é um gerúndio. É interessante entender isso aqui. Preste atenção, querido. A palavra ide é um gerúndio. O que é um gerúndio? É uma forma nominal do verbo, que se apresenta com o sufixo NDO. Por exemplo, o verbo vender no gerúndio NDO fica vendendo. O verbo aprender no gerúndio, colocando lá no final NDO, fica aprendendo. A palavra ide no gerúndio significa indo. Olha o que ele está dizendo: indo e fazendo discípulos. Quando eu li essa palavra, ela penetrou no meu coração. E eu me lembrei, porque o Espírito Santo lembra, irmão, do que meu pastor, há uns 4 anos atrás, falou, e aquilo me entristeceu. Mas quando eu estava estudando hoje, quando eu estava escavando o texto para entender o que Tiago queria falar com esse ide, eu disse: o meu pastor tinha razão. Aquela palavra que ele direcionou me ofendeu, mas hoje eu entendo que ele tinha razão. Eu cheguei para ele e disse bem assim: pastor, eu ganhei muitas almas para Jesus. E ele olhou para mim e disse: olha, filho, ganhar é fácil, difícil é fazer discípulos. E aquilo doeu, porque eu trabalhava ganhando, eu trabalhava pregando, as pessoas tinham Cristo. Aquilo doeu, esse pastor não sabe de nada. Mas quando eu deparei com esse texto, Jesus está dizendo: indo. Ou seja, quando você for semeando a boa semente, proclamando o Evangelho, faça discípulos. O que é que eu entendo aqui? E o que é que ele, Mateus, queria passar? Mais importante do que ganhar é fazer um discípulo à semelhança de Cristo. Sabe por quê?
Agora vai ver, poucos se parecem com Cristo. Por isso que o reverendo Hernando Deló vai dizer: eu tenho medo do crescimento da igreja. O que adianta crescer e ninguém se parecer com ele? Jesus está trazendo uma mensagem para nós: ganhe, mas o mais importante é fazer discípulos. Pregue a palavra, traga almas, mas o mais importante, faça com que ele pareça comigo. Uma pessoa pode até aceitar Jesus, se batizar, nascer na igreja, fazer discipulado, pregador da palavra, cantar no coral, e mesmo assim vai para o inferno, porque não se parece com Cristo. Jesus está trazendo a palavra forte ao discípulo: olha, prega a minha palavra, ganha alma, mas não se esqueça de fazer discípulos. Não se esqueça de fazer pessoas semelhantes a mim, cooperador Vinícius. É isso que está faltando nas igrejas hoje. Tem um monte de gente, mas a maioria não parece com ele. A maioria não entende o evangelho dele. E nós vemos muitos escândalos nas redes sociais de pessoas que se dizem pastores, escandalizando o evangelho. Por quê? Porque não se parecem com ele. Não foram feitos discípulos. Jesus está dizendo: vá indo, vá semeando, mas não se esqueça de fazer discípulos. Pelo amor de Deus, não se esqueça de fazer discípulos. Aleluia. Nós nem queremos ir. Imagine fazer discípulos. A ordem de Deus aqui prioritária é: faça discípulos. Para fazer discípulo eu tenho que ganhar ele. Mas Jesus está dizendo: o mais importante é fazer dele um semelhante a mim. Aleluia. Aleluia. Então é isso que Jesus está dizendo: vá indo, vá semeando a palavra, ganhando vidas, mas não se esqueça de fazer com ele o que eu fiz com vocês. Quando Jesus chama Pedro, até lá no Getsemane está cortando a orelha de mal. Quando Jesus chama João e Tiago, quando eles vão para Samaria, ele pede para meter fogo lá e matar todo mundo. E Jesus passou 3 anos trabalhando com ele. Jesus, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas seguiam Jesus, mas poucos se pareciam com ele. A igreja de Jesus cresceu. É de tanto que a Bíblia diz que quando Jesus pregou a palavra dura em João 6, muitos voltaram. De quase 10.000 só ficou 12. Sabe por quê? Porque só aqueles 12 estavam em processo de se parecer com ele. Só aqueles 12 eram discípulos dele. E Jesus teve paciência. Paciência com eles, com a cultura que eles aprenderam, com a raiva que eles tinham, principalmente os samaritanos. E ele teve paciência, inserindo a palavra, até eles se tornarem discípulos semelhantes. De tanto que todos eles morreram por causa do evangelho. Todos eles morreram porque se tornaram discípulos. A pergunta essa noite é: eu sou apenas um convertido, um membro da igreja, ou eu sou um discípulo de Jesus? Olhe para o seu irmão e diga bem assim: me perdoe, irmão. Fale alto: me perdoe, irmão, pelo que eu vou falar. Mas se você é apenas um membro da igreja, a porta do céu não está aberta para você. Mas se a partir de hoje você quiser ser um discípulo, Deus tem uma porta aberta lá no céu para você. Aleluia. Aleluia. Tem gente que quer se parecer com os outros. Eu quero se parecer com Cristo. A palavra discípulo não é novo convertido, não é membro, é aprendiz. Sabe o que é aprendiz? É eu aprender com o meu mestre. É eu falar como o meu mestre. É eu pregar como o meu mestre. É eu viver como o meu mestre. Isso é um discípulo. Isso é um aprendiz. A pergunta é: somos aprendizes do Senhor Jesus Cristo? Ou somos aprendizes de homens?
Ou somos aprendizes dos nossas próprias opiniões, nossas próprias ideologias? Somos discípulos de quem? Vejo muita gente dizendo: o que importa é o que eu acho, o que você acha é nada. O que importa é o que está aqui, o que o seu mestre está dizendo. Um discípulo, uma das características dele é se submeter à autoridade do seu mestre. Você se submete à autoridade da palavra? Me submeta, evangelista, você é um discípulo. Não me submeta, evangelista, você não é um discípulo. Discípulo é aquela palavra que vem de Deus, vem cortando, vem doendo, mas ele diz: Senhor, eu tenho que mudar, porque eu quero se parecer com o Senhor. E é isso que Mateus quer expressar para nós. Devemos ir levando a palavra, ganhando vidas. Mas não se esqueça, eles são bebês na fé, estão ainda mamando. Eles precisam de um processo para que eles não se tornem discípulos parecidos com Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, Mateus vai expressar esse entendimento. No versículo 20 ele vai dizer: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Aleluia. Você não deu um glória por isso? Eis que estou convosco até a consumação do século. É isso que Jesus disse ali e disse para nós hoje. Aleluia. Um homem, um dos grandes pregadores dos Estados Unidos, contando seu relato, ele vai dizer que ele foi ganho para Cristo. E ele começou a desenvolver, ele começou a pregar para umas velhinhas, idosas, da igreja que o pastor mandava. Ele foi. Certo dia ele chegou para pregar para essas idosas e ele leu esse versículo. E ele disse assim para uma velhinha e disse: minha senhora, que promessa linda. E ela: qual? Eis que estarei convosco até a consumação do século. A velhinha olhou para ele e disse: não é promessa, filho, é uma verdade, é um fato. Deus não está prometendo, eu vou estar. Ele está dizendo: eu sempre estarei, é um fato. Eu sempre estarei na sua vida, eu sempre serei o seu consolo, eu sempre serei o seu refúgio, eu sempre serei a sua fortaleza, eu sempre serei Deus na sua vida. É uma certeza, não é uma promessa. Não é uma promessa, é uma certeza. Ele está comigo, Ele está com você. Mas muitas vezes a aprovação vem e nós esquecemos que Ele está lá no barco. Muitas vezes a tempestade vem e nós esquecemos que Ele está lá na polpa, dormindo, mas Ele está lá, em silêncio, mas Ele está lá. E no momento certo, Ele se levantará ao nosso favor para nos dar vitória. Aleluia. Querido, nesse culto de missões, Jesus está te convidando a acreditar na autoridade dele e a levar a palavra dele àqueles que ainda não o aceitaram e priorizar fazer dele um discípulo de Deus. Interessante aqui que a palavra não é fã. Já acontece hoje no Evangelho que nós estamos fazendo fã. Fã é aquele que a pessoa, mesmo errado, ele briga por a pessoa. Ele é um fã. Ele é tão fã que o raciocínio dele sai. O ídolo dele está errando e ele mesmo assim briga por ele. Esse é o fã, o discípulo não. Ele sabe que o mestre dele nunca vai errar. Essa é a nossa certeza. O nosso Deus nunca vai errar. Aleluia. Tem outros que estão trazendo para você admiradores, como jogador de futebol. Muitos de nós admiramos alguns jogadores, mas Jesus não mandou fazer admiradores e nem fãs, discípulos. Chegou um rapaz ali, um pastor, e ele teve a infelicidade de dizer isso para mim. A pessoa perguntou e disse: eu estou no início da igreja. Um outro pastor amigo, e ele disse: sabe o que você faz? Todo mundo que foi entrando, faça discípulos para você e depois para Cristo. Eu disse: meu Deus, ele não sabe o que é o Evangelho. Meu Deus, ele não sabe o que é o reino de Deus. Ele não entende que se alguém parecer comigo, ele vai ser um pecador horrendo e miserável. Ele tem que se parecer com ele, é com Cristo. Mas a pergunta é: Jesus mandou nós ir pregar a palavra, fazer discípulos. Mas o que é que nos impulsiona a atender esse chamado de pregar a palavra e fazer discípulos? Eu descobri na Bíblia que o que nos impulsiona é o amor.
As últimas palavras de Jesus na ceia, sabe o que ele disse? Ele chamou a atenção do discípulo, depois que Judas saiu para trair, e disse: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu fui profundo nisso, não vou entrar em detalhes, porque Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, amei uns aos outros como eu vos amei. E eu indaguei: Deus, um novo? Por que um novo? Se eu já tenho conhecido esse no Antigo Testamento. Mas a palavra novo não é de novidade. A palavra novo é algo inédito. Sabe o que é inédito? Jesus está dizendo: eu vou fazer algo inédito. Um novo mandamento. Por isso que ele diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Porque eu vou fazer algo inédito que ninguém fez e ninguém vai fazer. E é com base nesse algo inédito que vocês vão amar uns aos outros. O que é que ele está dizendo? Eu vou até a cruz, eu vou morrer por vocês, eu vou fazer algo inédito. E assim como eu vos amei, assim como eu fui à cruz, assim como eu fui morrer por vocês, dê a vida uns pelos outros. O que é evangelista que nos impulsiona a pregar o evangelho e a fazer discípulos? É o amor a Deus e ao próximo. Na Bíblia comentada missionária, um rapaz diz: tem gente que diz, sabe por que eu não prego? Porque eu não estou chamado. Sabe por que eu prego? Porque eu amo a Ele. Deixa eu dizer algo. Se nós não temos o desejo de pregar, é porque nós não amamos a Deus. Porque missões estão no coração de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão amar uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, ninguém consegue amar a Deus sem amar seu irmão. Ninguém consegue amar a Deus sem ter a necessidade de pregar para aqueles que ainda não ouviram a palavra. O que nos impulsiona a pregar, irmãos, é o amor que nós temos para com Deus e com o nosso próximo. E isso se resume em toda a lei e os profetas. A partir de hoje, tem um novo entendimento. Se você não quer pregar, não tem entusiasmo, reveja seus conceitos. Talvez você não ame a Deus assim como você fala. Talvez você não ame a Deus assim como você imagina. Porque o amor de Deus nos constrange a pregar, a anunciar o rei, a anunciar o evangelho. É o amor dele. E ele vai dizer em 1 João: Deus é amor. E quem não ama não é nascido de Deus. Se eu não amo, não sou nascido de Deus. Aleluia. E Jesus finaliza dizendo: vocês serão conhecidos como meus discípulos. Ó, quem é que entra no céu? Um membro ou um discípulo? Um membro ou um discípulo? Um discípulo. Jesus olhou para ele e disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Para eu entrar no céu, eu tenho que amar meu irmão. Para eu amar a Deus, eu tenho que amar aquele que está do meu lado direito, da minha esquerda, atrás e na frente. Eu não vou com a cara dele, porque eu